Fala galera do segundo, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje a gente, antes de dar continuidade no assunto, né? A gente vai resolver o exercício que foi passado para casa, tá? Resolver uma ou outra questão, beleza? Vamos lá? Pronto, vamos lá. Primeiramente corrigindo a página 84 do exercício que foi passado. Corrigir a primeira e a segunda questão, certo? Que é para tirar qualquer dúvida. Primeira questão diz: uma equipe de salvamento utiliza um avião para enviar um pacote de alimentos a pessoas isoladas em uma região. O piloto realiza um voo horizontal, lançamento horizontal, e com velocidade constante de 50 metros por segundo a 980 metros de altitude. Então, no início, ele tem 50 metros por segundo e está a uma altura de 980 metros. Quando o local é avistado do avião, o pacote é solto, chegando bem próximo do local onde as pessoas estão. Utilize a gravidade igual a 10 e determine o intervalo de tempo entre o instante em que o pacote é solto e o instante que ele cairá no chão. Ele está vindo assim, vai ser solto, e vai cair lá na frente, né? Aqui, ó, é a altura que ele estava, com velocidade de 50 metros por segundo. Bem, primeiramente a gente precisa dar uma relembrada no que a gente precisa, certo? Primeiramente nós temos que o V0 é a mesma coisa que o Vx, certo? Outra coisa a respeito do x é que o x, que é o alcance, certo? Ó, isso aqui, ó, o x, ele vai ser determinado pela velocidade inicial vezes o tempo que ele faz esse percurso. Outra coisa que nós temos é a respeito do y, né? Que o y ele é igual a gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse y é o mesmo h, né, galera? É a altura, certo? É isso aqui, ó, o y, eixo y, certo? E a velocidade em y, que é dado pela gravidade vezes o tempo que o corpo leva para fazer a sua trajetória. Olha que fácil, é só isso aqui, galera. Pronto. Todas as aplicações de lançamento horizontal estão aqui. No item A, ele quer saber o tempo que os mantimentos duram não, né? Levam para chegar lá embaixo, né? Bem, é a aplicação direta. Se a gente quer saber o tempo, a gente vai utilizar isso aqui, ó. Poderíamos usar isso aqui também, né? Mas a gente não tem o alcance, ó. Não tem o x, mas a gente tem a altura, certo? Então vou colocar assim, ó, a altura igual a g vezes t ao quadrado sobre 2, certo? A altura 980 metros vezes gravidade, que é 10, vezes o tempo que ele quer saber, dividido por 2. Olha aí, ó. Aqui eu vou cancelar esses zeros, né? Cancelar é como se eu estivesse dividindo em ambos os lados por 10. E aqui vou fazer meio pelos extremos, né? Tem um aqui embaixo, ó, meio pelos extremos. T ao quadrado vezes 1 é o próprio T ao quadrado. E 98 vezes 2, quanto é que dá? 98 vezes 2, hein? 98, fazer aqui, né? 98 vezes 2, 6, y1, 196, pronto. Então fácil, mas a minha cabeça não pensou. Portanto, o tempo vai ser a raiz quadrada de 196. E aí tá mais fácil. O tempo é de 14 segundos. O avião soltou aqui, ó, e ele foi. Demorou 14
segundos para chegar onde deveria chegar. No item B, ele quer saber a distância entre o local em que o pacote atinge o solo e o vertical, onde ele foi solto. Ou seja, ele quer saber o x, o alcance. Distância. Distância ou alcance, você lembra de x, certo? Então, basta a gente fazer x igual a v0 vezes t. O t a gente já descobriu, ó. Só aplicação direta. X, quem é o V0? 50. 50 vezes 14 dá 700. Pronto. X igual a 700 metros. Beleza. No item C, as componentes Vx e Vy do pacote. Vx e Vy. Quer saber quanto é que vale Vx e Vy? Olha só no início, Vx é igual a V0, então Vx é 50 metros por segundo. Tem o que fazer não. E o Vy, G vezes T. Vy, G vezes T. Gravidade é 10 e o tempo 14 segundos. Multiplicou os dois, 140 metros por segundo. Olha que fácil. Pronto. Acabou a questão. Beleza. Pronto, a segunda questão eu vou deixar vocês tentarem a mesma aplicação. É só de tempo de queda. Então a aplicação é essa aqui, ó. Fácil, fácil, né não, galera? Beleza? Vamos pro próximo tópico agora. Pronto, galera. Massa. Aí agora a gente falou de lançamento horizontal. Lançamento horizontal é aquele que parte da altura máxima para baixo, né? E agora a gente vai falar de lançamento oblíquo, que é o lançamento completo bidimensional, né? Saindo do solo, subindo, atingindo a altura máxima e caindo, tá? Espécie de tiro de meta no futebol, ou uma parábola mesmo, como a gente vê na matemática. Ok? Vamos lá, dar uma sacada como é que é. É um pouco complicado, mas nada que exercitar não resolva. Tá bom? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Agora é lançamento oblíquo. Para concluir a parte de lançamentos bidimensionais. Lançamento oblíquo é uma espécie de tiro de meta do futebol, né? Tipo, o goleiro dá um chute na bola e ela faz um lançamento oblíquo, certo? Bidimensional, ou seja, eixo X e eixo Y, do mesmo jeito do lançamento horizontal. Porém, tendo uns conceitos diferentes, claro. Aqui nós temos um corpo que vai fazer um lançamento, ou seja, para ele sair ele precisa ter uma coisa que chamamos de velocidade inicial, certo? Aqui ele forma um ângulo com o chão. Essa é a velocidade inicial. Primeira coisa que nós temos que saber é que se ele está fazendo um movimento bidimensional nas duas dimensões, essa velocidade inicial ela é resultado de uma decomposição vetorial. Decomposição vetorial no eixo x e no eixo y. Ou seja, aqui nós vamos ter o v0x
E aqui nós vamos ter o V0Y, certo? Tudo relacionado a esse ângulo aqui. É só falando sobre esse início aqui, ó. Nós temos a velocidade inicial, correto? Temos a velocidade inicial de x e temos a velocidade inicial de y. Lembrando que o vetor precisa apenas continuar com as suas mesmas características. Você pode transpor como você quiser. Poderia muito bem ter colocado esse aqui em cima também, não ia alterar em nada, beleza? E aqui nós temos o ângulo, né? E aí o que que a gente tem? Uma relação matemática aqui, trigonométrica, certo? Para lembrar, o seno de um ângulo ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Trocando aqui, né? Cateto oposto é o V0y. Então, o seno do ângulo vai ser igual ao V0y sobre a hipotenusa, que é o V0. E o cosseno de um ângulo vai ser o V0x sobre o V0. Então, concluindo que tem um aqui embaixo, a gente faz proporção. Para a gente calcular a velocidade inicial de y e a velocidade inicial de x, a gente precisa saber a velocidade inicial do projétil vezes o seno e vezes o cosseno. É assim que a gente calcula a velocidade inicial, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. V0x, no eixo x é como se nós tivéssemos um movimento uniforme, certo? Muito parecido com o lançamento horizontal, certo? Então, lá no lançamento horizontal, para o eixo x, para a gente calcular o alcance, nós temos que o x é igual ao Vx vezes o t, certo? Aqui vai continuar a mesma coisa. Pronto. Qualquer coisa, dê uma olhada na aula de lançamento horizontal, porque basicamente nós vamos usar as mesmas fórmulas que a gente estava utilizando lá, porém com um ou outro detalhe a mais. Para o eixo x é a mesma coisa, não muda, ok? Já para o y a gente vai mudar. Esqueci de colocar o x aqui. E aí para o eixo y que a gente vai ter uma mudança, certo? Que aqui no eixo y, lembrando que lá no lançamento horizontal começa bem daqui, ó. Se esse projétil subir, 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 em determinado momento ele vai chegar aqui no que chamamos de altura máxima. Nessa altura máxima, significa que ele não vai subir mais. Ou seja, se ele não vai subir mais, ele não tem velocidade para o y, que o y é subindo, só vai ter velocidade no x. O lançamento horizontal ele parte daqui. Por isso que ele não tem velocidade no y. Já aqui vai ser diferente. Ok? No eixo y nós vamos ter que a velocidade do y, por exemplo, bem aqui nós vamos ter um v, vamos ter um vx e vamos ter um vy. Como é que eu faço para calcular esse vy? Pronto. Esse vy é retirado da seguinte forma, certo? Vou colocar aqui primeiro. Aqui da mesma forma, ele subindo, ó, a gente vai ter um Vx, um Vy, e aqui nós temos o V. Sempre
com um padrão de triângulo. Bem, essa fórmula aqui ela surge da onde? Né? Ela surge lá da fórmula do movimento uniforme variado, certo? É essa aqui, galera. Ó. Mesma fórmula, certo? Só que aqui é gravidade ao invés de aceleração. Isso não é negativo porque vai estar subindo. E se tiver descendo? Aí é positivo. Então, aqui vai depender do momento. Do início até a altura máxima, gravidade negativa. Do meio para o fim, gravidade positiva. Certo? E aí nós temos também no eixo y, nós temos como calcular a velocidade y de outra forma, que é vy ao quadrado igual v0y ao quadrado mais ou menos 2gh. Lembrando que esse h aqui ele também pode ser substituído por y. A gente viu até no exercício agora. Mesma coisa, certo? Essa aqui é a fórmula lá do movimento uniforme variado. Todas são do movimento uniforme variado, por sinal. Certo? Essa aqui é a Torricelli. E aí, nós podemos ter uma outra fórmula ainda, que é y igual v0yt mais ou menos 1 meio de gt ao quadrado. Se a gente for olhar no exercício aqui, ó, é essa aqui, tempo de queda que a gente estava utilizando. Porém, tem esse termo a mais aqui, ó. Por que tem esse termo a mais? Porque esse termo faz parte do movimento oblíquo, tem velocidade inicial em y. Aqui, ó, esse vy a gente calculou no final do exercício aqui, ó. Mesma coisa, parece o v0y porque aqui existe. E essa fórmula, Torricelli, falei para vocês que no lançamento horizontal ela não é utilizada, só no movimento oblíquo, certo? Então, todas as formas são de movimento uniforme variado, certo? Reutilizadas para o movimento bidimensional. Tá ok? Pronto. É isso aí. E a outra coisa que a gente pode calcular é esse V aqui, ó. Certo? A gente tiver aqui o Vx, a gente tem o V, e aqui a gente tem o Vy. De novo, ó, sempre formando o triângulo retângulo. E aí a gente calcula esse V através do Teorema de Pitágoras. Certo? Aí fica V igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E quem é o Vy? Bem, geralmente a gente utiliza o Vy aqui, ó, usando a fórmula mais simples. Tá? Essa aqui. E o Vx? Vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Certo? Ou o x dividido pelo t, que é o espaço dividido pelo tempo. Certo? Então são muitas aplicações. Basicamente é uma revisão da cinemática em movimento vertical e horizontal todo aplicado dentro desse conhecimento aqui. Então, é necessário muito exercício, muita resolução para pegar a prática e para entender como é que se funciona. Um outro detalhe muito importante aqui, o tempo que ele leva para chegar na altura máxima é o mesmo tempo que ele leva para cair. Se ele demora 2 segundos para chegar na altura máxima, ele demora 4 segundos para executar o movimento completo. Certo?
Beleza? Vamos tentar aplicar, né, esses exercícios aí, galera. Valeu!